Passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor Jefferson da Fonseca, presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, com o tema Cultura como Atrativo Turístico. Jefferson da Fonseca, mineiro de Belo Horizonte, nascido em 1971. É ator, administrador e jornalista, professor da Rede Pitágoras, professor da PUC Minas, professor convidado da Fundação Dom Cabral, desde 2017. Em 1998 e 2014, com trabalhos em Cuba, Argentina, Alemanha, França, Espanha e Luxemburgo. Jefferson foi curador do Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, FIT-BH, entre dezembro de 2015 e agosto de 2017. Foi diretor das artes da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, diretor do FIT-BH em 2016. Desde 1992, é profissional de teatro, TV e cinema. É autor de crônicas publicadas pelos Diários Associados, onde foi colaborador entre 1991 e 2016. Foi repórter de cultura e cidades na TV, Rede Globo. Esteve no elenco de JK, Sete Vidas, Novo Mundo, Os Dias Eram Assim, Orgulho e Paixão, e em 4 especiais para o Fantástico de 2012 a 2019. Pela Rede Record, esteve em Jesus e Jezabel. Pela TV Cultura, nos seriados Poltrona 27, Mostra Tua Cara e Sou Amor. No cinema, nos filmes Amor Perfeito, Pequenas Histórias, Galinha ao Molho Pardo, Fórum Íntimo, Escuta-me, Vida que Segue, Onde Nos Perdemos e a Queda. Jefferson é mestrado em cinema pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Em 2020, foi professor de TV e cinema na União das Freguesias de Setúbal, em Portugal. No Brasil, entre agosto de 2020 e abril de 2021, foi diretor executivo e presidente substituto da Fundação Nacional de Artes, FUNARTE. Atualmente, é presidente da Fundação de Artes de Ouro Preto. Boa tarde a todos. Bom, primeiro quero dizer da felicidade enorme que é estar aqui. Gostaria de cumprimentar todos na pessoa do nosso prefeito Reginaldo, do nosso secretário Carlos, e dizer que me atravessa profundamente essa oportunidade, justamente pelo encontro com o Carlos Magalhães. Ele teve muito gentilmente com o prefeito e com parte da equipe aqui da prefeitura em Belo Horizonte, no dia da posse, quando eu venho para o governo de Minas Gerais. E me toca o tempo em que, no início dos anos 2000, nós éramos contemporâneos do curso de administração. E quando ele fez o convite, ele falou do encontro aqui, eu pensei em como poderia contribuir. Considerando todas as palestras e todos os palestrantes que passaram por aqui, que deixaram grandes contribuições, eu acho que talvez fosse contribuir menos falar de números, como disseram tão bem aqui. Não é necessário lembrar que a cultura e o turismo, juntos, são mais de 10% do nosso PIB. São milhões e milhões de brasileiros que atuam, né, nessas duas áreas. Não é possível pensar em turismo sem pensar em cultura. Não é possível pensar em cultura sem também falar do turismo. A minha contribuição, logo quando ele me convidou, e isso ficou na minha cabeça, assim, eu fiquei pensando como poderia contribuir mais e melhor. No momento, eu estou na Fundação de Arte de Ouro Preto. É uma vinculada, né, da nossa Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo, com mais de 50 anos de existência, né, que se especializou em restauração e conservação, além das outras linguagens, naturalmente, mas ela tem projeção internacional no restauro e na conservação. É muito importante falar, então, em capacitação, né? Quando Carlos e eu estávamos cursando administração, e a gente talvez não imaginasse na época que o interesse público nos trouxesse e não nos levasse
em lugares tão importantes como esses que nós ocupamos hoje, o que aumenta em muito a nossa responsabilidade como multiplicadores, né? Então, não é possível falar em turismo e cultura, em crescimento, sem falar em capital humano, sem falar em patrimônio humano. É muito importante ressaltar que onde está a cultura, onde está as suas linguagens, esse conjunto de saberes, estou falando da dança, do teatro, da música, do circo, das artes visuais e digitais, enfim, aonde isso está, a violência não entra, e ela vai diminuindo até cessar. Só que isso não se faz da noite para o dia. É muito importante destacar que essa é uma atuação, a exemplo da Europa, na primeira infância, no primeiro setênio dos nossos cidadãos. Então, nada disso, todo esse esforço, todas essas horas trabalhadas de todos os senhores aqui, que certamente não tem fins de semana, né? Nós sabemos que, como agentes públicos aqui, a gente está o tempo todo a serviço e pensando em realizar mais e melhor. Pelo menos espera-se isso sempre. E a gente teve exemplos disso aqui. Nada disso adiantaria se nós não ajudarmos na base, na formação dos nossos cidadãos. A exemplo do que acontece lá fora, nos Estados Unidos também, mas ainda mais na Europa, essa formação da cultura, ela está no primeiro setênio. A gente está falando de festivais de teatro e música para a primeira infância. Bebês vão ao teatro. Eles vão ao teatro e o espetáculo dura 5 minutos, 10 minutos, 1 hora e meia, porque eles comandam aquele espaço. É um trabalho sensorial. E isso faz toda a diferença. Seria, talvez, leviano da minha parte falar do Brasil em comparação a outros países, com outros recursos e outras histórias. Ainda mais um lugar onde muita gente não tem o que comer, e a gente sabe disso. E a pandemia vem agravando ainda mais tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, também, se você olhar para a história, olhar para o passado, você vai ver que pós-peste, pós-guerra, foi tempo do ser humano se reinventar. Toda crise gera oportunidades. E aí cabe uma reflexão, se não seria a hora, nesse recolhimento, de reconhecimento e de resposta. A resposta é como nós podemos nos devolver com tudo que estamos vivendo. Será que nós estamos nos devolvendo piores, melhores, do mesmo jeito? Até onde tudo que está acontecendo nos atravessa? Nós sabemos que os indicadores são muito ruins. É fato isso. Nós temos aí esse número absurdo de 500 mil de mortos pela Covid-19. O mundo jamais será como antes. Jamais. E a hora agora, e o que me traz assim, profunda satisfação até nesse momento em poder dividir essa reflexão, em poder e tentar contribuir, né, com essa cidade que se organiza de forma tão responsável e tão cuidadosa, né, nesse entendimento de que é preciso, sim, investir na capacitação de agentes mais capazes de acessar recursos que antes a gente não imaginava acessar. Basta citar um exemplo aqui da Lei Aldir Blanc, que foi muito bem citada pelo meu companheiro Maurício Canguçu, né, subsecretário de Cultura. A Lei Aldir Blanc, em mais de 5.570 municípios, né, o Brasil tem 5.570 municípios, mais da metade desses municípios devolveram os recursos porque não havia um só agente capacitado no município para distribuir o recurso. Municípios que nunca tinham visto centavo para a cultura, de repente amanheceram com 300, 400, 500 mil reais na conta e não souberam o que fazer com isso. Então, nesse momento, se é uma contribuição que trago aqui, é de fato esse investimento na capacitação de agentes culturais, um investimento na base, o teatro, a música, para a primeira infância. Esse capital humano é o maior atrativo turístico que qualquer município pode ter. Vivendo lá fora, passando por outros lugares, em diversas ocasiões, em festivais de teatro e de cinema, eu pude ver isso de uma forma muito evidente. Não se discute o acesso à cultura onde a cultura
é acessível. Não se discute o acesso à cultura aonde todos entendem a importância desse conjunto de saberes para tudo. Cidadãos melhores preparados para lidar com o outro, com as dificuldades, para receber. Foi dito aqui, a cidade que é boa para o turista é a cidade que é boa para o seu cidadão. Não adianta ser boa para quem vem de vez em quando. É importante ser boa sempre para quem está aqui sempre. E é natural esse acolhimento, é natural que as pessoas se sintam abrigadas, acolhidas e que tenham ainda mais satisfação e prazer em dizer para as outras pessoas que venham também para a cidade. E esse papel multiplicador, eu não tenho a menor dúvida, em 30 anos da cultura, que a cultura desempenha muito bem. A formação de plateias, essa primeira infância, esses cidadãos, naturalmente, entendem a importância das relações interpessoais, entendem, naturalmente, a importância das responsabilidades com o interesse público, do cuidado uns com os outros. E a violência, naturalmente, ela se dissolve no meio disso tudo. É muita coisa. A arte não tolera desaforos, não tolera. E é muito importante a gente ter a compreensão de que, por meio da música, por meio da dança, por meio do cinema, das artes plásticas, das artes circenses, todo esse movimento, nós podemos avançar e muito no entendimento da nossa inteligência emocional, porque ela passa por esse lugar, é sensorial. Não adianta nós todos ficarmos reféns da boa vontade de um grupo político, como nesse momento agora, num alinhamento de um grupo político de muita boa vontade e que abraça essa ação como uma questão de prioridade. Mas nem sempre foi assim e, infelizmente, nem sempre será assim. A menos que a gente, de fato, tenha esse entendimento que o maior patrimônio de uma cidade é o seu povo, é o cidadão. É ele capaz de multiplicar, de ter o entendimento que o Luiz Gustavo disse tão bem aqui, sobre o que é imaterial, sobre pertencimento, sobre, de fato, sobre o que faz parte da sua vida. Marshall Berman, em Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, escreveu dizendo da importância do que nos rodeia na nossa relação com o outro, na nossa relação com o mundo, nas nossas ideias, os nossos acessos. Eles estão exatamente aí. Quando nós temos uma criança estudando música, uma criança dançando, quando nós temos uma criança fazendo teatro, ela começa a entender a teoria dos papéis, que o Jacob Moreno falou tanto lá em Psicodrama. Todos nós temos muitos papéis. E nós exercemos esses papéis, conscientemente ou inconscientemente. Nós falamos com as pessoas de modo diferente, né? De acordo com o papel do outro na sua vida. Você fala com o seu chefe, com o seu superior de um jeito, com o seu professor de outro jeito, com uma criança na rua de um outro jeito, de alguém que parece te ameaçar de outro jeito. São atores sociais. Isso não é dissimulação. Somos todos atores sociais. A diferença é que quando nós entendemos esse lugar, nós entendemos claramente que nós podemos ser assim, porque isso, nesse lugar, está a empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro no momento em que eu entendo o outro. E a empatia não é calçar o sapato do outro simplesmente, é tirar o seu, para que o sapato do outro caiba em você. Aí sim, você vai sentir e tentar compreender o caminho do outro. Empatia não é assim, quando você chega para alguém e diz assim, nossa, aconteceu isso comigo, aí o outro vira e diz assim, pois é, rapaz, comigo aconteceu a mesma coisa. Não é isso. A empatia é quando alguém diz para você que aconteceu alguma coisa, você escuta e você transforma e traz aquilo de algum modo, como mesmo que não seja, olha, eu adoraria poder te ajudar, mas nesse momento eu não sei nem o que te dizer. Você está sendo muito mais empático do que virar e dizer, rapaz, mas isso já aconteceu comigo também.
Então, esse lugar, esse papel, esse entendimento do ator social, não tenham dúvidas, ele mora no que é sensorial. E nada é mais sensorial que esse conjunto de saberes que a cultura nos traz, que a arte nos dá. E quando a gente está falando em turismo, a gente está falando desse encontro de saberes para todo mundo, para quem é da cidade, para quem vem. E desse encontro surge essa satisfação e essa alegria e essa vontade de querer voltar. E mais do que isso, quero ressaltar a boa vontade. Mais do que isso, com um conjunto maior de cidadãos de boa vontade, na compreensão, no entendimento dessa troca, de que é importante a convivência, de que o turismo e a cultura, responsáveis por mais de 10% do nosso PIB, e isso é gerar novas oportunidades de emprego e renda o tempo todo. O nosso secretário, Leônidas de Oliveira, tem falado muito nisso. Logo que cheguei até a FAOP, ele disse com todas as letras que a nossa diretriz era trabalhar para aumentar a oportunidade e gerar, naturalmente, novos empregos e renda. Esse é um momento difícil. E a gente vem vendo o governador Romeu Zema falando em parcerias, em fazer muito mais a partir da boa vontade, a partir do encontro pelo interesse público. E é exatamente isso, nesse momento, que a gente faz aqui, nesse encontro de boa vontade, nesse encontro de união de saberes, de conhecimentos, nessa troca. Não posso deixar de parabenizar a organização desse seminário, em agradecer mais uma vez ao secretário Carlos Magalhães pela oportunidade, e me veio muito quando nós, sentados, numa mesma sala de aula, estudando administração, a gente estava ali em busca desse conhecimento que se multiplica. E reencontrá-lo nesse momento, na posição do poder público, nesse lugar tão difícil, porque é muito difícil, de fato é como vem sendo dito, como o prefeito disse aqui muito bem, sobre essa dedicação. Todo o tempo parece muito pouco. Maurício Canguçu sabe muito bem disso, ele teve também no governo federal, na Funarte, onde eu estive, e hoje ele, à frente da subsecretaria, mas também esteve na Superintendência de Fomento, e sabe que todo o tempo no poder público parece muito pouco, porque há muito a fazer. Há muito a fazer. E o que a gente pode dizer, eu passei pelo poder público municipal, passei pelo governo federal e agora no Estado, o que eu posso dizer e percebo muito claramente, que o que dá mais resultado sempre é esse encontro da boa vontade. É, de fato, esse interesse maior pela realização, pela troca, pela transversalidade. E é isso, espero ter contribuído. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos.